Olá a todos! Antes de mergulharmos nesta história de traição e empoderamento, quero pedir um favor. Se esta narrativa tocar a sua alma, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vocês não têm ideia do quanto o apoio de vocês significa para nós. E agora, você está pronto para testemunhar o momento em que uma mulher despedaçada decide reconstruir o seu mundo? Vamos começar. O Grande Hotel da Traição. Os lustres do majestoso Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, reluziam como milhares de estrelas congeladas, lançando sua luz arrogante por todo o salão de baile. Aquela noite deveria ser o auge da riqueza, do poder e do prestígio. Mas, oculta sob o brilho e o ouro, formava-se uma tempestade que ninguém poderia deter. No epicentro do salão encontrava-se Alexandre Beltrão, o menino de ouro do setor financeiro brasileiro. Ele ria com uma estridência forçada, seu smoking tão perfeitamente cortado que parecia capaz de silenciar os sussurros que o cercavam. Mas o que realmente capturava a atenção de todos não era ele. Era a mulher que se agarrava ao seu braço, Alice Sanches, uma influenciadora digital de 23 anos, com uma cabeleira de um vermelho aceso e um vestido tão ousado que desafiava o mundo a não olhar. O casal parecia uma cena saída diretamente dos sites de fofoca, o bilionário e sua jovem amante exibindo seu romance diante da elite paulistana. As taças tintilavam, as câmeras disparavam flashes, mas por trás dos sorrisos só havia veneno. Os convidados trocavam olhares cúmplices. Alguns sorriam com escárnio, outros levavam a mão à boca, chocados. Poucos balançavam a cabeça negativamente, mas ninguém ousava enfrentá-lo. Afinal, Alexandre Beltrão não era apenas imensamente rico. Ele era intocável, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Porque enquanto Alexandre exibia sua amante sob os lustres, sua esposa, Helena Beltrão, permanecia na borda do salão de baile, com uma mão sobre o ventre volumoso, num gesto protetor. Helena, de 29 anos e grávida de 6 meses, usava um vestido simples de seda marfim que não brilhava sob as luzes. Ela não precisava de paetês para marcar presença. Seus olhos, profundos pela dor, mas ardentes com uma nova resolução, falavam mais alto que qualquer colar de diamantes. Ela se manteve quieta, observando como seu marido ria com outra mulher, como se os votos que lhe fez não fossem mais que poeira. Não era a primeira vez que Alexandre a traía. As chamadas noturnas, as viagens de negócios secretas, o rastro de perfume alheio em sua roupa. Ela sabia, tinha suportado e tinha rezado para que ele mudasse. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite ele cruzou uma linha que nenhuma mulher deveria ser forçada a aceitar. Alice se inclinou, sussurrando algo ao ouvido de Alexandre, e a risada dele ressoou como um cristal se quebrando no peito de Helena. E então aconteceu. Alexandre a beijou na frente de investidores, magnatas e flashes de câmeras. O salão congelou. Os talheres pararam de soar. Os murmúrios se elevaram como ondas quebrando contra as paredes de mármore. Uma esposa grávida abandonada, uma amante exposta, e um marido arrogante demais para se importar. A mão de Helena tremeu sobre sua bolsa, mas seu rosto não desmoronou. Por dentro, seu coração se partiu em 1000 pedaços, mas manteve o queixo erguido. Cada humilhação que havia suportado, cada insulto, cada noite solitária, tudo se agudizou num momento de clareza. Ela não quebraria. Lenta e deliberadamente, Helena deu meia volta e se afastou do salão de baile. Seus saltos ressoaram contra o mármore, como uma contagem regressiva.
Alguns convidados a viram partir com a pena piscando em seus olhos. Outros fingiram não ver, amedrontados demais pelo poder de Alexandre para intervir. Mas o que nenhum deles sabia era que Helena já havia tomado sua decisão. Em sua cobertura, mais cedo naquela noite, ela havia colocado uma série de papéis sobre a mesa de escritório de Alexandre. Documentos de divórcio, assinados, selados e irreversíveis. Ela tivera medo durante semanas, aterrorizada com a ideia de criar um filho sozinha. Mas a traição tem uma forma de transformar o medo em fogo. Agora, ao sair do salão de baile, levava consigo algo mais que um coração partido. Levava sua liberdade. Do lado de fora, o ar da cidade era fresco, carregado com o cheiro da garoa. Helena chamou um carro. Sua mão tremia enquanto segurava o ventre. Cada batida de seu coração gritava que aquilo era uma loucura, mas a loucura era melhor que as correntes. O carro se afastou do hotel resplandecente. Atrás dela, Alexandre ainda se regozijava sob os holofotes, cego para a tempestade que estava prestes a esmagá-lo. Não tinha ideia de que sua esposa havia deixado de implorar por migalhas de amor, nem de que aquela noite não era sua vitória. Era o início da sua queda. O telefone de Helena vibrou em sua bolsa. Ela o sacou, esperando outra manchete cruel, outro lembrete da traição de seu marido. Mas a mensagem na tela gelou sua espinha. Seu jato está pronto. Por favor, dirija-se ao hangar privado. Tudo o que você precisa está esperando. Helena piscou. Jato? Ela não havia arranjado nada. Não tinha nenhum plano além de ir embora. Mas a mensagem era clara. Alguém poderoso, sabia pelo que ela estava passando. E não só lhe ofereciam simpatia, lhe ofereciam uma fuga. Seu coração batia com força enquanto o carro se dirigia ao aeroporto executivo Catarina. Não fez perguntas, não se atreveu a ter esperança, mas no mais profundo de si, uma faísca se acendeu. Poderia ser Estevão Torres, o bilionário e rival de Alexandre? Aquele a quem Alexandre havia humilhado numa sala de reuniões. Estevão, o homem cujos olhos sempre se detinham um segundo a mais nos dela, como se visse a dor que ninguém mais notava. Helena agarrou o ventre com mais força, sussurrando ao filho por nascer. Nós vamos, meu amor, nós vamos embora esta noite. E enquanto as luzes de São Paulo se desvaneciam na distância, Helena Beltrão, a mulher que todos acreditavam ser fraca demais, dependente e quebrada, estava prestes a subir num jato que a afastaria da traição, da humilhação, e a levaria a um futuro que ninguém poderia ter previsto, porque este não era o fim da sua história, era apenas o começo. E quando Alexandre Beltrão regressasse à sua cobertura depois de sua noite com a amante, encontraria apenas duas coisas: os papéis de divórcio em sua mesa e um lar vazio. O conto de fadas quebrado. Helena Beltrão uma vez acreditou em contos de fadas. Acreditou no tipo de amor que pode resistir a tempestades, no tipo de casamento em que duas pessoas constroem um mundo juntas, de mãos dadas. Por um tempo, pensou que o havia encontrado. Mas os contos de fadas são frágeis e a realidade tem uma forma de destroçar até os sonhos mais cuidadosamente guardados. Helena tinha 29 anos e não havia se criado nos corredores de mármore da riqueza, mas no tranquilo murmúrio de um bairro de classe média na Zona Norte. Seu pai era um professor que amava literatura e sua mãe trabalhava como enfermeira, com as mãos sempre ocupadas, cansadas, mas cheias de cuidado. Deles, Helena aprendeu a compaixão, a paciência e a força para se manter erguida,
mesmo quando o mundo parecia pesado. Cresceu lendo livros num canto da biblioteca pública, sonhando em trabalhar algum dia no mundo das artes. Levou esses sonhos para a universidade, onde estudou História da Arte e obteve um mestrado. Não era glamouroso, mas era dela. Trabalhou meio período num museu, guiando escolares através de salas de pinturas, ensinando-os a ver não só a cor, mas a emoção. Não só as linhas, mas o significado. Esses foram seus dias mais felizes, simples e cheios de um propósito tranquilo. E então conheceu Alexandre Beltrão. Ele era magnético, o tipo de homem que atraía a atenção sem pedi-la. Numa gala beneficente à qual assistiu com uma amiga, Alexandre se aproximou dela com uma confiança que a surpreendeu e a intrigou. Seu terno era caro, seu sorriso encantador, e quando falava, era como se tivesse o mundo inteiro resolvido. Helena, com sua presença suave e seu sorriso tímido, parecia invisível em comparação com as mulheres glamorosas ao seu redor. Mas Alexandre a notou, ou pelo menos a fez acreditar que o fez. Seu romance vertiginoso se desenrolou como as páginas dos romances que Helena amava. Flores na porta, jantares à luz de velas, promessas sussurradas altas horas da noite. Quando Alexandre a pediu em casamento depois de apenas 8 meses, Helena pensou que era o destino. Ignorando as discretas advertências de seus pais de que tudo parecia rápido demais, ela disse sim. Queria acreditar que um homem tão poderoso realmente podia amá-la por quem ela era. Por um tempo, a vida foi dourada. Viviam numa cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, assistiam a galas e sorriam para os fotógrafos. Alexandre a apresentou ao mundo como sua rainha, e Helena acreditou que seu felizes para sempre finalmente havia chegado, mas as rachaduras se formaram rapidamente. O encanto de Alexandre começou a desvanecer a portas fechadas. Ele reclamava que Helena era comum demais, que não se encaixava no mundo agressivo que ele estava construindo. Insistia para que vestisse roupas mais chamativas, que falasse menos, que sorrisse mais quando estava ao seu lado nos eventos. Cada vez que Helena tentava expressar seus próprios pensamentos, Alexandre os descartava, e logo veio a solidão. Noites em que Alexandre não voltava para casa. Desculpas sobre reuniões noturnas ou viagens de negócios. Helena queria acreditar nele. Aferrou-se à ideia de que se o amasse o suficiente, ele mudaria. Mas a distância se fez mais ampla com cada mês que passava. Quando Helena descobriu que estava grávida, pensou que talvez tudo finalmente mudasse. Imaginou Alexandre amolecendo, talvez lembrando o homem que uma vez a olhou como se fosse a única pessoa na sala. Por um breve momento, ele o fez. Tocou seu ventre com algo que parecia assombro. Prometeu que estaria ali, jurou que a protegeria e ao bebê. Mas promessas podem ser vazias, e as de Alexandre o eram. À medida que sua gravidez progredia, Helena se encontrava sozinha na maior parte do tempo. O quarto do bebê, que ela esperava decorar com o marido, ficou intocado. Alexandre passava suas noites em eventos de arrecadação de fundos e jantares que pareciam multiplicar-se com suspeita conveniência. Seu telefone sempre estava bloqueado. Seu sorriso já não chegava aos olhos. Helena suportou a solidão em silêncio. Ocultou suas lágrimas, dizendo a si mesma que tinha que ser forte pela criança que crescia dentro dela. Desempenhou o papel da esposa perfeita em público, mesmo quando os sussurros de seu círculo social chegavam aos seus ouvidos. Sussurros dos olhos errantes de Alexandre, de sua amante, Alice,
de noites roubadas em quartos de hotel que não eram os seus. Ainda assim, Helena aguentou. Porque o amor nos faz tolos a todos, e a esperança é uma chama teimosa que se nega a morrer. Recordou o sorriso de menino que uma vez lhe havia acelerado o coração. Recordou as promessas de um para sempre. Pensou que se apenas esperasse, se apenas aguentasse um pouco mais, ele voltaria para ela. Mas a noite em que o viu beijar Alice, frente a centenas de pessoas, a verdade caiu sobre ela como um trovão. Não havia nada para salvar do que tinham. Já não restava nenhum conto de fadas. Por dentro, Helena quebrou, mas por fora se manteve erguida. E nessa força encontrou algo que não sentia há anos: a resolução. Por primeira vez em sua vida, Helena não estava pensando em salvar seu casamento. Estava pensando em salvar a si mesma. Estava pensando no bebê que merecia mais do que um pai que zombava do amor e uma mãe assustada demais para lutar por sua dignidade. A mulher que uma vez acreditou em contos de fadas tinha ido embora. Em seu lugar, havia alguém novo, alguém pronto para reescrever sua história. E essa história começou com uma assinatura numa pilha de papéis de divórcio. Helena deslizou a caneta pela página em sua cobertura, sua mão firme apesar da tempestade que tinha dentro. Quando a tinta secou, colocou os documentos cuidadosamente sobre a mesa de Alexandre. Tinha acabado. Não amanhã, não algum dia. Essa noite, enquanto fechava a pasta, uma única lágrima rolou por sua bochecha. Já não chorava por ele. Chorava pelos anos que havia desperdiçado acreditando num homem que nunca a viu de verdade. Sussurrou para si mesma, para seu filho por nascer, para a cidade fora de sua janela: merecemos algo melhor. E no fundo, Helena sabia que tinha razão. Não tinha ideia do que a esperava. Nenhum plano, nenhum mapa. Mas tinha algo muito mais poderoso que a esperança. Tinha a resolução. E enquanto a chuva começava a cair contra os vidros da cobertura, Helena Beltrão, grávida, abandonada, mas já não assustada, estava prestes a tomar uma decisão que surpreenderia não só o seu marido, mas todo o mundo. O cenário da revanche. A cidade nunca dorme, e tampouco o fazia o mundo dos Beltrão. Do exterior, sua vida estava pintada a ouro, coberturas, limusines e festas deslumbrantes que a maioria das pessoas só podia vislumbrar nas páginas de revistas. Para os estranhos que os viam sorrir nas galas ou sair de carros pretos nos tapetes vermelhos, Alexandre e Helena pareciam o casal perfeito. Riqueza, beleza, sucesso, embrulhados num laço elegante. Mas atrás da cortina de glamour jazia algo frio, vazio e insuportavelmente solitário. Sua cobertura no centro era um palácio no céu. Janelões do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas da cidade, com os edifícios brilhando à noite como uma coroa de joias. O mármore importado cobria o chão, cada superfície polida refletia a luz dos lustres de cristal. Os móveis eram feitos sob medida, elegantes e caros, mas tão impessoais que se sentia mais como um showroom do que um lar. Cada peça foi escolhida por Alexandre ou seus designers, não por Helena. Ela havia querido cores quentes, cantos aconchegantes, espaços que se sentissem como amor. O que obteve, em troca, foram linhas frias, quartos vazios e silêncio. O silêncio, isso era o mais barulhento em sua cobertura. Alexandre raramente estava em casa e, quando estava, preenchia o espaço com chamadas telefônicas, discussões ou o brilho de outra tela. Helena frequentemente se encontrava sozinha de pé, junto à porta do quarto do bebê,
uma mão em seu ventre. Sussurrando para o bebê dentro sobre um futuro que rezava, seria mais brilhante que o presente. O contraste entre seu mundo e o de Alexandre se fez dolorosamente claro durante as galas, às quais ele insistia que comparecessem. Estes não eram simples festas, eram campos de batalha, onde o poder era a moeda e a reputação era a armadura. Cada lustre gotejava diamantes. Cada mesa florescia com flores que custavam mais que um mês de aluguel nos bairros que Helena uma vez conheceu. O champanhe fluía sem cessar e as conversas eram adagas afiadas, veladas em risadas educadas. Helena, em seus vestidos discretos, sempre se sentia como uma sombra entre as mulheres que usavam vestidos de passarelas de Paris, com seus pulsos pesados de joias, seus lábios curvados com o tipo de confiança que nasce do privilégio. Se movia por esses salões brilhantes com graça, sorrindo quando lhe falavam, falando apenas quando era necessário. Alexandre esperava que ela desempenhasse o papel do acessório perfeito. Vista, admirada, mas nunca realmente ouvida. Foi nesses eventos que Helena começou a notar a mudança. Alexandre, antes atento, já não caminhava ao seu lado. Em vez disso, desviava-se para mulheres mais jovens, socialites ambiciosas e investidores ansiosos por rir de cada uma de suas piadas. Seu braço deslizava do dela tão facilmente como seus votos haviam deslizado de seu coração. E embora as câmeras ainda os captassem juntos, a conexão tinha ido embora há muito tempo. No entanto, o mundo exterior acreditava na ilusão. As manchetes os chamavam de o casal dourado. Os fotógrafos capturavam seus sorrisos, nunca as rachaduras entre eles. E Helena, embora seu coração se partisse, manteve o silêncio. Pelo filho, por sua dignidade, pelo rastro de esperança de que talvez, apenas talvez, as coisas poderiam mudar. Mas a verdade estava escrita nas paredes do mundo que Alexandre havia construído. A cobertura era um museu da ambição. As galas eram teatros de traição. E Helena era uma atriz presa num papel para o qual nunca fez audição. Um lembrete permanecia em sua mente como uma ferida. Era uma gala no Museu de Arte, uma noite banhada em opulência. Helena havia escolhido um simples vestido azul marinho, elegante, mas modesto. Recordou sentir o bebê chutar pela primeira vez naquela noite, um pequeno aleteu de vida que lhe recordava que não estava verdadeiramente sozinha. Sorriu para si mesma, colocando uma mão suave em seu ventre. Alexandre não o notou. Estava ocupado demais sussurrando ao ouvido de Alice, perto da fonte de champanhe, sua mão roçando a parte baixa das costas dela, num gesto que uma vez só pertenceu a Helena. As pessoas viram, sussurraram. Alguns sentiram pena de Helena, outros se deleitaram com o escândalo. Ela havia ficado ali, com as costas retas, os olhos à frente, engolindo o nó na garganta até que sentiu que se afogava. Depois do evento, enquanto seu carro dirigia para casa através da cidade resplandecente, Helena se voltou para Alexandre, sua voz trêmula, mas firme. Alexandre, por favor, isso não está certo. Vamos ter um bebê. Te preciso comigo. Ele riu, frio e desdenhoso. Não seja dramática, Helena. Assim é como funciona o mundo. Você se acostuma. Essas palavras ressoaram em sua cabeça muito tempo depois. Você se acostuma. Como se a traição fosse uma rotina, como se a humilhação fosse um vestido que deveria aprender a usar. Mas ela não podia, não faria isso. E assim, à medida que passavam as semanas, Helena começou a ver a verdade mais claramente que nunca. O mundo que Alexandre havia construído nunca foi dela. Era uma convidada em seu império, tolerada, mas nunca apreciada.
Seu papel era decorativo, sua voz silenciada, seu amor dado por garantido. No entanto, o mesmo mundo deslumbrante que uma vez a havia apanhado, logo se converteria no cenário de sua libertação. Porque a portas fechadas em sua cobertura, Helena já havia traçado a linha. Os papéis de divórcio eram mais que tinta em papel. Eram sua declaração de liberdade. Já não lhes importavam as aparências, já não temia os sussurros. Havia terminado de interpretar a esposa perfeita num mundo que nunca foi perfeito em absoluto. O cenário que uma vez a havia humilhado, os salões de baile, a cobertura, o foco interminável, logo presenciariam algo muito mais impactante que um escândalo. Presenciariam uma mulher ressurgindo das cinzas. Já não era um acessório silencioso, mas uma força suficientemente poderosa para mudar tudo. E enquanto Helena estava no corredor de mármore da cobertura naquela noite, olhando as luzes da cidade, sabia uma coisa com certeza. O glamouroso mundo que Alexandre valorizava acima de tudo estava prestes a se tornar o mesmo cenário de sua queda. Os vilões da história. Toda história tem um vilão, mas os vilões raramente se veem dessa maneira. Na mente de Alexandre Beltrão, ele não era um traidor, nem um mentiroso, nem um homem que destroçava sua família. Não, Alexandre se via a si mesmo como um rei, com direito a tomar o que quisesse, porque havia construído um império com suas próprias mãos. Mas para Helena, para aqueles que realmente observavam, Alexandre não era um rei em absoluto. Era um homem consumido pela arrogância, pela fome, pelo aplauso superficial de estranhos. Alexandre não sempre havia sido rico. Criou-se num bairro simples, com um pai que trabalhava na construção civil e uma mãe que dirigia um restaurante popular. A vida era modesta, o dinheiro escasso, mas a ambição de Alexandre ardia mais que as luzes da Avenida Paulista. Abriu caminho na universidade com bolsas e pura determinação, e no final de seus 20 anos já havia feito um nome no mundo financeiro. Seu ascenso foi meteórico, impulsionado pelo carisma, o encanto e um instinto implacável que fazia com que os investidores confiassem nele e o temessem. Para quando conheceu Helena, Alexandre tinha riqueza suficiente para comprar qualquer coisa, mas não a suficiente para saciar a sede que levava dentro. A princípio, a bondade de Helena havia sido uma novidade. Era diferente das mulheres de seus círculos, amável, sincera, não contaminada pela avareza. Ela o adorava sem duvidar, e por um tempo Alexandre desfrutou sendo seu herói. Mas a arrogância é uma doença, e Alexandre já estava infectado. Tornou-se inquieto. A simplicidade de Helena, antes refrescante, agora lhe parecia entediante. Ela queria amor, um lar, uma família. Ele queria poder, emoção, conquista. Começou a ansiar a sensação de ser desejado por outras, a emoção de entrar numa sala e saber que cada mulher se perguntava como seria estar em seu braço. E então chegou Alice Sanches. Aos 23 anos, Alice era tudo o que Helena não era, ou isso acreditava Alexandre. Era barulhenta onde Helena era suave, era audaz onde Helena era modesta. Sabia como usar uma câmera, como posar para que cada ângulo gritasse perfeição. Era uma influenciadora em ascensão, uma garota que convertia sua vida em espetáculo, sua beleza em moeda de troca. Conheceram-se num evento de networking, ao qual Alexandre assistiu sozinho. Alice havia aberto caminho na festa, embora não tivesse uma razão real para estar ali. Não era uma investidora, nem uma sócia. Simplesmente era bonita, e isso era suficiente. Alexandre anotou ao instante. O cabelo vermelho, o vestido atrevido, a risada que ressoava no ar como um sino que ninguém podia ignorar. Para Alexandre, Alice era uma tentação envolta em lantejoulas. Para Alice,
Alexandre era uma oportunidade em smoking. Sua química foi instantânea, seus motivos claros. Ela queria o foco, ele queria a emoção. Em questão de semanas, os rumores se estenderam pelo círculo de Alexandre. Cochichos de encontros noturnos, de suítes de hotel carregadas a outros nomes, de uma mulher da metade da idade de sua esposa que se agarrava a ele nos bares das coberturas. Helena escutou os sussurros. Escolheu o silêncio. Alexandre, por outro lado, se regozijava neles. Gostava do poder de se gabar do que todos suspeitavam, mas ninguém se atrevia a confrontar. Começou a aproximar Alice de seu mundo de negócios, apresentando-a em eventos como consultora, sentando-a em mesas destinadas a investidores. A audácia só alimentava seu orgulho. A portas fechadas, Alexandre justificava tudo. Eu mereço isso, murmurava para si mesmo, passeando por seu escritório na cobertura. Trabalhei duro demais, sacrifiquei demais. Helena sempre estará ali, mas eu preciso de mais. Mais. Esse era seu veneno. Mais dinheiro, mais atenção, mais mulheres. E Alice lhe deu exatamente isso. Acariciava seu ego, ria de suas piadas, posava ao seu lado para selfies secretas que logo vazaria estrategicamente a seus seguidores. Com cada momento roubado, Alexandre se afastava mais do homem com quem Helena havia se casado. Para o mundo, projetava força, mas na realidade, Alexandre era fraco, fraco ante a tentação, fraco ante a vaidade, fraco ante a necessidade de validação. Confundiu a crueldade com o poder, a traição com a liberdade. Desfilou com Alice como se humilhar sua esposa grávida o fizesse intocável. E Alice? Ela desempenhou seu papel à perfeição. Não estava apaixonada por Alexandre. O amor nunca foi seu objetivo. Tinha fome de status, de acesso, da emoção de ver um homem poderoso dobrar o mundo por ela. Zombava de Helena em sussurros nas festas, ria de seus vestidos fora de moda e zombava de que Alexandre havia se desperdiçado com uma esposa entediante. Para Alice, Helena era invisível, um obstáculo que já havia conquistado, simplesmente existindo no braço de Alexandre. Juntos, era um veneno disfarçado de glamour. Alexandre, o marido que traía sem vergonha. Alice, a amante que se regozijava na crueldade. Entraram nos salões de baile como se o mundo lhes pertencesse, alheios à tempestade que se gestava justo além das portas de mármore. Mas os vilões nunca veem o fim chegar. Alexandre pensou que seu império era intocável, sua esposa fraca demais para defender-se. Alice pensou que estava na via rápida para converter-se na senhora Beltrão. Nenhum dos dois se deu conta de que a mulher da qual zombavam, a mulher que desprezavam, estava reunindo uma força mais poderosa que sua arrogância. E logo, os salões de baile que uma vez haviam ressoado com a risa de Alexandre seriam testemunhas de sua desgraça. Porque enquanto Alexandre beijava Alice sob os lustres, sua esposa grávida já estava preparando um ajuste de contas do qual nenhum dos dois poderia escapar. A Dama de Ferro. A noite da traição não se ocultou nas sombras. Não se sussurrou em segredo. Se desenvolveu sob os lustres frente às câmeras, num salão de baile cheio da elite da cidade. Se a humilhação pudesse ser medida, Helena Beltrão acabava de suportar um furacão. A gala era o Baile de Caridade Horizonte Brilhante, um dos eventos mais exclusivos de São Paulo. Os ingressos valiam mais que o salário anual de algumas pessoas, mas para Alexandre Beltrão era simplesmente outro cenário para mostrar seu poder. Chegou numa limusine preta, saindo com Alice Sanches aferrada ao seu braço. Os fotógrafos se lançaram ao instante.
Senhor Beltrão, por aqui! Quem é a dama, Alexandre? Sorriam para nós, deem-nos uma manchete. E ele o fez. Inclinou a cabeça para Alice, seus lábios roçando sua bochecha enquanto os flashes estalavam como fogos de artifício. A imagem foi capturada, imortalizada, e em questão de horas circularia pelas redes sociais. O bilionário com sua amante, rindo como se o mundo lhe pertencesse. Mas o que Alexandre não esperava era a presença de Helena. Ela não havia planejado assistir. Não queria outra noite de sorrisos falsos e pena sussurrada. Mas algo em seu coração lhe disse que fosse. Não por Alexandre, não pelas aparências, mas por ela mesma. Escolheu um vestido de seda marfim suave, simples, mas atemporal. O tipo de vestido que não gritava por atenção, mas a conseguia por sua tranquila dignidade. Seu cabelo recolhido, seus olhos serenos. Helena chegou sozinha à gala. Quando entrou, a sala estremeceu. As conversas pararam. As taças congelaram no ar. Estava radiante não pelas joias, mas pela resolução. E embora seu ventre mostrasse claramente sua gravidez, não era um símbolo de vulnerabilidade essa noite. Era um símbolo de força. O sorriso de Alexandre vacilou no momento em que a viu. Por um brevíssimo segundo, sua máscara rachou. Não esperava que ela viesse. Não esperava que entrasse em seu reino de engano. Mas Alice, sempre a atriz, se inclinou mais perto dele, sussurrando o suficientemente alto para que Helena a escutasse. Parece que veio de um brechó. Logo riu, jogando seu cabelo vermelho como se zombasse de uma rainha no exílio. Helena não respondeu. Não tinha por que fazê-lo. Seu silêncio era mais afiado que qualquer insulto. Simplesmente cruzou o salão de baile, seus saltos fazendo clique contra o mármore, sua presença inegável. E embora os sussurros se elevassem ao seu redor, manteve o queixo erguido, seus olhos inquebrantáveis. Helena, disse Alexandre, finalmente, com a voz baixa e tensa pela irritação. Você não deveria estar aqui. Mas Helena só o olhou. Seu marido, o pai de seu filho. E pela primeira vez não sentiu nada. Nem amor, nem anseio. Só uma finalidade vazia. Se inclinou mais perto, sua voz tranquila, mas cortante. Não estarei aqui por muito mais tempo. E com isso se deu a volta e se foi. O que Alexandre não sabia, o que as câmeras não podiam ver, era que Helena já havia feito sua jogada horas antes. Antes de ir à gala, havia entrado em sua cobertura com passos firmes. Sobre a mesa de Alexandre, junto à sua agenda de couro, havia colocado uma pasta parda. Dentro estavam os papéis de divórcio, assinados e definitivos. Sua letra, firme e elegante, selou o final de seu casamento. Não deixou um bilhete. Não precisava. Os papéis falavam mais alto que qualquer palavra. De volta ao salão de baile, Alexandre tentou sacudir o encontro. Riu alto demais. Segurou Alice forte demais. Serviu-se de outra taça de champanhe. Mas por dentro, uma semente de inquietação se havia plantado. Pela primeira vez, sentiu que algo escapava de seu controle. Enquanto isso, o carro de Helena se afastava da gala. Olhou as luzes da cidade. Seu reflexo a olhava desde a janela polarizada. Seu coração acelerava, seu estômago se revirava, mas suas mãos não tremiam. As lágrimas que antes fluíam tão facilmente haviam ido embora. Em seu lugar, havia fogo. Havia escolhido seu momento cuidadosamente. Alexandre não descobriria os papéis até que regressasse à casa nas primeiras horas, bêbado de champanhe e arrogância. Abriria a pasta esperando contratos, negócios, talvez um convite. Em troca, encontraria seu mundo desmoronando em tinta. A traição que ele pensou que era sua arma
se havia convertido em sua perdição. Helena recostou-se no assento do carro, sussurrando à criança dentro dela. Acabou. Já não somos dele, mas o destino tinha uma última reviravolta. À medida que o carro se aproximava da rodovia, o telefone de Helena vibrou com uma nova mensagem. Sua respiração cortou quando a leu. Senhora Beltrão, seu jato está pronto. Terminal executivo, portão 4. Tudo foi providenciado. Helena piscou aturdida. Não havia arranjado nada, não havia uma alma que soubesse de sua decisão. Então, quem poderia ter preparado isto? Sua mente acelerou. Poderia ser Estevão Torres, o bilionário, rival de Alexandre, o homem cujos olhos sempre se detinham um segundo a mais nela, como se visse a dor que ninguém mais notava. Não o sabia com certeza, mas algo lhe disse que a mensagem não era um acidente. Seu motorista olhou pelo retrovisor. Senhora, vou para o terminal? Helena duvidou só um momento. Logo assentiu. Sim, leve-me para lá. A cidade se desdibujou por sua janela enquanto o carro acelerava para o aeroporto. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu algo que pensou que havia perdido. A possibilidade. O peso das correntes estava se levantando, substituído pela pressa de um futuro desconhecido, mas seu para reclamar. De pé de volta na gala, Alexandre se regozijava no brilho da risada de sua amante, alheio à tempestade que o esperava em sua cobertura. Com Alice pendurada nele como uma coroa de espinhos, levantou uma taça como se brindasse por sua própria invencibilidade. Mas o que não se dava conta era que o império que adorava, o casamento do qual se havia zombado, a vida que cria controlar, estava escapando entre os dedos como areia. E quando a noite terminasse, Alexandre regressaria para encontrar uma cobertura em silêncio, uma pasta parda e a impactante verdade. Sua esposa grávida havia abandonado não só a gala, mas sua vida, subindo num jato que a afastaria dele para sempre. A viagem de carro até o terminal privado pareceu interminável. Fora das janelas escuras, as luzes de neon de São Paulo se desdibujavam em lampejos vermelhos e dourados, mas Helena mal as via. Sua mente revivia cada traição, cada noite solitária, cada palavra cruel que Alexandre lhe havia dito. Pela primeira vez, a realidade de sua escolha caiu sobre ela com uma força brutal. Estava indo embora não só de um homem, mas de um casamento, um lar, uma vida que havia construído com uma esperança trêmula. Seu peito apertou, o pânico arranhava-lhe a garganta. O que estava fazendo? Para onde ia? Não tinha um plano, nenhuma certeza, só uma mensagem de um remetente desconhecido dizendo-lhe que um jato a esperava. Era uma loucura. As lágrimas acumularam-se em seus olhos, quentes e incontroláveis. Pressionou uma mão contra o ventre, sussurrando. Sinto muito, bebê. Não sei o que vai acontecer. Sua voz quebrou, tremendo como se dizer as palavras em voz alta fizesse com que seu fracasso fosse real. O carro parou no terminal privado. As luzes iluminavam os jatos elegantes alinhados na pista, os motores zumbindo suavemente como predadores esperando para decolar. O motorista parou, virou-se para ela cortesmente. Chegamos, senhora. Helena congelou. Suas pernas pareciam pesadas, sua coragem desmoronava. E se isto fosse um erro? E se não pudesse sobreviver sozinha? Havia vivido sob a sombra de Alexandre durante tanto tempo que a independência parecia um país estrangeiro, aterrorizante e desconhecido. Seu telefone voltou a vibrar. Outra mensagem. Tudo ficará bem, dê um passo à frente, você não está sozinha. A garganta de Helena apertou.
Queria acreditar, mas a dúvida gritava mais alto. Saiu do carro, o ar noturno mordendo-lhe a pele. O terminal estava em silêncio, estranhamente, como se o mundo mesmo estivesse contendo a respiração. Caminhou lentamente para o hangar iluminado, cada passo mais pesado que o anterior. Seu corpo tremia, não pelo frio, mas pelo medo. Nunca se havia sentido tão vulnerável. Grávida, abandonada, traída, e agora à beira de uma decisão que definiria o resto de sua vida. As lágrimas brotaram com mais força, rompendo os muros que havia tentado construir. Apoiou-se em sua mala, soluçando em silêncio. Pensou no quarto do bebê na cobertura, ainda vazio. Pensou na forma como Alexandre uma vez a beijou na testa, uma lembrança tão distante que parecia uma mentira. Pensou em seus pais que a haviam criado para ser forte, mas nunca imaginaram que enfrentaria uma tempestade como esta. Não posso fazer isto, sussurrou. Não posso. Suas pernas fraquejaram. Deixou-se cair num banco fora do hangar, com o rosto entre as mãos. Por um momento, o mundo se reduziu a um túnel de desespero. Imaginou as manchetes que já se estavam formando. Esposa grávida abandona marido milionário. As fofocas, o julgamento, os sussurros. Podia escutá-los todos em sua mente. E se estivesse cometendo um erro terrível? E se não pudesse manter seu filho? E se Alexandre tivesse razão? Que ela era comum, fraca, substituível. O medo a consumiu até que mal pôde respirar. Ofegou por ar, tremendo, suas lágrimas caindo no chão de mármore sob seus sapatos. Pensou em voltar só por um momento. Pensou em entrar na cobertura, recolher os papéis de divórcio, fingindo que nada disto havia acontecido. Talvez Alexandre a perdoasse por atrever-se a ir embora. Talvez ele a deixasse ficar, mesmo que apenas como uma sombra em seu mundo. Pelo menos assim não estaria sozinha. O pensamento era veneno, mas o desespero faz com que o veneno tenha gosto de salvação. Agarrou o ventre de novo, sussurrando entre soluços. Não posso te dar nada, não posso te dar dor. Você merece um pai, um lar, algo mais que isto. Durante muito tempo, Helena sentou-se nessa escuridão, afogando-se em seus medos. O peso da cidade, a traição, a incerteza a oprimiram, até que pensou que desmoronaria por completo. E então, através da névoa de lágrimas, escutou passos, lentos, firmes, decididos. Helena levantou a cabeça, sua visão turva. Uma figura alta se aproximou desde as sombras, seu contorno definido sob o resplandecer das luzes do terminal. Não se apressava, não duvidava. Caminhava com uma calma segura, como se estivesse esperando este mesmo momento. Seu coração deu um salto. O pânico acendeu. Quem era? Outra traição. Outra reviravolta cruel do destino. O homem parou a alguns metros de distância. Sua voz era baixa, firme, tranquilizadora. Helena, disse, você já não está sozinha. Cortou-se-lhe a respiração. Conhecia essa voz. Era Estevão Torres, o bilionário, o rival de Alexandre, o homem cujos olhares tranquilos sempre se haviam detido nela um segundo a mais. O homem que havia visto sua dor quando ninguém mais o fez. Helena congelou, suas lágrimas ainda úmidas em suas bochechas. Queria pôr-se de pé, correr, desabar em seus braços, mas seu corpo não se movia. O olhar de Estevão era firme, inquebrantável. Não a olhava com pena, não a olhava com julgamento. Olhava-a como se fosse mais que a esposa quebrada de um marido infiel. Olhava-a como se importasse. Os lábios de Helena tremeram. 1000 perguntas se amontoavam em sua língua, mas só uma escapou. Por que você está aqui? Estevão aproximou-se, sua voz firme, mas suave.
porque já era hora de que alguém te apoiasse. E se me permitires, o farei. Pela primeira vez essa noite. Helena sentiu que seus pulmões se expandiam com um alento que não tinha gosto de medo. Pela primeira vez sentiu o mais fraco vislumbre de esperança. E enquanto Estevão lhe estendia a mão, Helena se deu conta de que seu colapso poderia não ser o final. Poderia ser o momento justo antes de se levantar de novo. A verdade e a liberdade. Por um momento, nenhum dos dois falou. As luzes do terminal zumbiam. A pista brilhava como uma fita prateada na escuridão. E a respiração de Helena era superficial. A mão de Estevão manteve-se firme, aberta, esperando, sem exigir. Essa pequena graça importava. Ela a tomou. Sua palma era quente, reconfortante. O tipo de toque que diz, estás a salvo, sem dizer nada em absoluto. Foi você? Perguntou, com a voz rouca. As mensagens? O jato? Sim, disse ele, mas só se quiser subir nele. Olhou para o hangar, onde um elegante Gulfstream jazia com suas escadas baixadas. Perto, duas mulheres com uniformes azul marinho esperavam, uma com uma maleta médica, a outra com uma prancheta. Ela é a doutora Patrícia, é ginecologista. Viajará conosco. Teu conforto é o primeiro. Tua escolha, sempre. A garganta de Helena apertou. Cortesia? Não pena. Limites, não pressão. Ela assentiu e ele a guiou a um ritmo lento, ajustando seus passos aos dela. O vento mordia-lhe as bochechas. Ainda podia saborear o sal de suas lágrimas. Mas dentro da cabine, o ar era quente e suave. Não havia perfume forte o suficiente para enjoá-la. Não havia flashes de câmeras, nem chãos de mármore que lhe congelassem os pés. Só assentos de couro cor creme, uma manta acolchoada e o tranquilo silêncio da privacidade. A doutora Patrícia a saudou suavemente. Tomou-lhe os sinais vitais e escutou o batimento do coração do bebê. O som encheu a cabine como um pequeno tambor de esperança. Forte, disse a doutora com um sorriso. E você também o é. Helena engoliu em seco, piscando para conter novas lágrimas. Obrigada. Estevão ficou junto à porta, com as mãos nos bolsos, dando-lhe espaço. Quando a doutora se fez a um lado, ele se moveu para o assento oposto e sentou-se lentamente. Te devo honestidade, disse. Estás a ponto de saber coisas que doerão, mas também te protegerão. Ela se preparou. Diga-me. Ele abriu uma pasta de couro. Dentro havia impressões, e-mails com data e hora e capturas de tela com linhas ressaltadas. Há 3 meses, começou. Minha equipe de compliance detectou transferências das contas de Alexandre para uma empresa de fachada vinculada a Alice. Essa parte é feia, mas simples. A parte que te envolve a ti não o é. As mãos de Helena apertaram-se sobre a manta. Eu? Estevão deslizou um documento sobre a mesa. 2 autorizações falsificadas usando tua assinatura eletrônica. Uma abriu uma linha de crédito em teu nome. A outra outorgou acesso como diretora financeira do lar a uma conta beneficente criada sob o guarda-chuva da Horizonte Brilhante. Se algo estourasse, os registros fariam parecer que você aprovou os fundos. Ela ficou olhando a página até que as letras se desdibujaram. Não, eu nunca assinei nada disto. Eu sei, disse Estevão em voz baixa. Os metadados o demonstram. O dispositivo que executou as assinaturas estava registrado em nome do chefe de gabinete de Alexandre. Preservamos tudo. Cadeia de custódia, registros do servidor. Tudo. Helena sussurrou. Ele realmente planejava me transformar no bode expiatório. Sim, disse Estevão. E quase consegue. Deslizou um disco selado. Esta é uma cópia.
Os originais estão com meus advogados e um contato federal que me deve um favor. Helena levantou a vista. Por que fazes isto por mim? Ele sustentou seu olhar. Porque é o correto. E porque te vi naquelas galas com mais dignidade do que qualquer um de nós merecia. Deveria ter intervindo antes. Baixou a voz. Esta noite intervenho por completo, com teu consentimento. O silêncio instalou-se ao seu redor. Helena sentiu que o bebê se movia, um pequeno aleteu, como se a estivesse instando a seguir adiante. Para onde vamos? Para minha casa na costa, em Angra, disse Estevão. É tranquila, segura, e tem um quarto de bebê preparado para uma amiga que nunca o usou. 2 seguranças mulheres e uma governanta estarão lá. Também podemos voar para a casa de teus pais no interior, se preferires. Esta é tua decisão, não a minha. A escolha. Ele seguia dando-lhe essa palavra como se soubesse quão raramente a havia tido. Helena inalou. Logo assentiu. Tua casa. Esta noite ele fez um sinal ao piloto. Logo se recostou enquanto os motores ronronavam. A luz da pista estendia-se para a querente como uma promessa. Ele não a oprimiu, não a encheu de planos, simplesmente a deixou acomodar-se enquanto a doutora Patrícia lhe trazia água e um pequeno prato de biscoitos. Quando a mão de Helena deixou de tremer, Estevão voltou a falar, mais baixo, com cuidado. Há mais, disse. A diretoria de Alexandre está inquieta. Problemas de liquidez, a exposição das contas beneficentes e seu comportamento. Adquiriu uma posição minoritária significativa durante o último ano. Não planejava usá-la desta maneira, mas quando vi esses documentos falsificados, ativei uma revisão de governança. Pela manhã, ele enfrentará uma sessão de emergência. O coração de Helena acelerou. Podes tomar a companhia dele? Posso forçar a prestação de contas, disse. Se a diretoria o destitui, depende deles. Se a imprensa obtém uma história esta noite, depende de ti. Seus dedos roçaram o disco selado. Estás me dando a opção de torná-lo público ou de não fazer nada, disse Helena. O poder não é a manchete, é o direito de decidir como se conta tua história. Helena fechou os olhos. Pela primeira vez, o futuro abria-se em mais de uma direção. Podia imaginar-se despertando sem medo. Podia imaginar que seu filho a visse como valente, não quebrada. Podia imaginar sendo mais que uma sombra no mundo de um homem. Por que esta noite? Perguntou ela. Porque ele escalou a situação esta noite, respondeu Estevão. Apresentou-se na gala com Alice e logo solicitou através de um juiz amigo uma ordem temporária que te restringia viajar para fora do estado com o pretexto de uma terapia matrimonial. Não foi aprovada. O juiz se negou, mas me disse qual seria seu próximo movimento. Não podia arriscar-me a que te encurralasse. Helena exalou tremulamente. Ele teria me engaiolado só para manter o controle. Teria, disse Estevão. Por isso estás aqui, saindo? Estudou-a cuidadosamente. Helena, também preciso que saibas que isto não é um trato. Não te pedirei nada que não queiras dar. Se amanhã decidires que já não queres minha ajuda, respeitarei, e ainda assim te manterei protegida. O avião começou a rodar. O zumbido fez-se mais profundo, reconfortante. Helena viu a pista deslizar pelas janelas e recordou ter estado sozinha na porta do quarto do bebê, rezando por um sinal. Talvez este fosse o sinal. Não um resgate, não um conto de fadas, só um bom homem oferecendo um caminho seguro quando o que estava atrás dela havia desmoronado. Obrigada, disse. As palavras eram pequenas, mas diziam tudo. Estevão assentiu uma vez. Descansa.
A doutora Patrícia te revisará durante o voo. Buscou a pasta de novo, como se recordasse algo. Logo se deteve. Há uma última peça. Abriu uma página e mostrou uma foto. Alexandre e Alice num clube privado, com os rostos juntos. Alice segurava um telefone para um contrato numa mesa. No contrato, a assinatura falsificada de Helena brilhava sob o flash da câmera. Outro vazamento? Perguntou Helena. Um vazamento que podemos controlar, disse Estevão. Podemos programá-lo ou podemos enterrá-lo. Tu decides. Helena ficou olhando a evidência, sentindo que os últimos laços se rompiam por completo. Já não se sentia pequena, já não se sentia indefesa. Sentia-se pronta. A comissária adiantou-se para assegurar a cabine. A voz do piloto escutou-se pelo interfone, tranquila e nítida. Cabine assegurada. Autorizado para a decolagem. Logo o telefone de Estevão vibrou contra a mesa. Olhou para baixo com a mandíbula apertada. — O que é? Perguntou Helena. Ele mostrou-lhe a tela para que ela pudesse ver a mensagem de seu chefe de segurança. A equipe de Alexandre acaba de solicitar uma verificação de bem-estar na casa de teus pais. A polícia local está a caminho, intimidação pura, já estamos resolvendo. O pulso de Helena disparou. A ira subiu limpa e feroz. Ele não vai parar? Não, disse Estevão. Mas nós vamos. Ele escreveu uma resposta. Logo a olhou. Ainda queres ir? Ela levantou o queixo. Mais que nunca. Os motores rugiram. O avião ganhou velocidade e as luzes da pista desdibujaram-se num rio brilhante. Helena buscou o apoio de braço e a mão de Estevão encontrou a sua, firme e segura. O nariz do avião elevou-se, o peso desprendeu-se e a cidade caiu debaixo deles como um passado que já não tinha que carregar. Outro zumbido, outro mensagem. Estevão leu-o. Uma sombra cruzou seu rosto. Logo encontrou os olhos dela. Moveram-se mais rápido do que eu esperava, disse. Alexandre acaba de apresentar uma demanda de emergência alegando que te apropriaste indevidamente de ativos conjugais. Está tentando congelar tuas contas esta noite. Helena exalou, não com medo desta vez, mas com resolução. Então nos moveremos mais rápido. O frio. O avião subiu para a noite aberta. As estrelas espalhadas como testemunhas silenciosas além do vidro. Helena pressionou uma mão contra o estômago e sussurrou. Estamos a salvo. O telefone de Estevão iluminou-se uma vez mais. Olhou para baixo. Logo sorriu. Breve e seguro. Tua advogada acaba de conseguir que se negue o congelamento e a diretoria convocou a sessão de emergência para as 7 da manhã. Helena voltou-se para a janela. O escuro oceano alargava-se debaixo deles e sentiu a primeira paz verdadeira que havia conhecido, em meses, tocar as bordas de seu coração. E logo, justo quando as luzes da cabine se atenuaram, uma nova notificação apareceu na tela de Helena. Um vídeo ao vivo da conta de Alice com o título deslumbrante: Confissão da Meia-Noite, o segredo dos Beltrão. Visto por milhares, e subindo, o jato cortou o céu noturno, levando Helena para um futuro que apenas podia imaginar. Seu colapso a havia deixado frágil, mas as revelações de Estevão e sua presença inquebrantável semearam algo mais profundo que a sobrevivência. Pela primeira vez em meses, não só pensava em escapar, pensava em converter-se em alguém a quem seu marido nunca poderia voltar a esmagar. O que você acha que Alice vai revelar no vídeo ao vivo? Deixe sua previsão nos comentários. O amanhecer de um novo mundo. Quando o avião aterrissou na costa, o amanhecer pintava o horizonte com pinceladas de laranja e violeta. Helena saiu à pista, o vento salgado roçando seu rosto. A propriedade de Estevão alçava-se perto, não ostentosa, mas imponente.
uma elegante casa de vidro e pedra com vistas para o Atlântico. Diferente da cobertura de Alexandre, fria, encenada e construída para intimidar, esta casa respirava abertura, calor e força tranquila. Dentro, levaram Helena a uma suíte preparada só para ela. Suaves cortinas de seda marfim balançavam nas portas da varanda, e um berço estava junto à janela, como se esperasse que uma história começasse. Por um momento, seus joelhos debilitaram-se. Ninguém nunca havia preparado um lugar para ela. Não assim, não com tanto cuidado. Tocou a borda do berço e sussurrou: "Ficaremos bem." Essa manhã permitiu-se dormir, um sono profundo, sem sonhos, necessário. Horas mais tarde, quando acordou, Estevão já havia arranjado o que viria a seguir. Esperando na sala de estar, havia uma equipe: 2 estilistas, uma nutricionista e uma discreta assessora legal. Helena duvidou a princípio, agarrando-se ao seu roupão com a voz trêmula: "Não quero ser alguém que não sou." A resposta de Estevão foi tranquila, mas segura: "Não estás mudando quem és, estás reclamando o que ele tentou enterrar." A transformação começou. Seu cabelo emaranhado, descuidado por semanas de estresse, foi cortado em ondas que emolduravam seu rosto com nova força. Seu guarda-roupa, uma vez ditado pela aprovação de Alexandre, seguro, apagado, desenhado para passar despercebido, foi substituído com cores que a refletiam a ela. Azuis profundos, verdes esmeralda, vestidos de seda que celebravam sua gravidez em lugar de ocultá-la. O espelho refletiu uma mulher que apenas reconheceu, radiante, viva, intocável. Mas a verdadeira transformação não foi a roupa ou os cosméticos, foi o fogo. Com cada pincelada, cada costura, Helena recordou partes de si mesma que pensou que haviam ido embora. A garota que havia sonhado em criar uma fundação para crianças. A mulher que uma vez acreditou que era digna de amor e respeito. A mãe que jurou dar a seu filho uma vida livre de correntes. A assessora legal apresentou documentos, proteções de ativos, petições de guarda, pacotes de evidência prontos para desmantelar as afirmações de Alexandre. "Já não pode deixar-te sem nada", disse a assessora. "Não com isto." As mãos de Helena já não tremiam enquanto assinava seu nome. Com cada traço da caneta, não só estava deixando Alexandre, estava apagando a história que ele tentou escrever para ela. À noite, Estevão convidou-a para o terraço com vistas ao mar. O céu resplandecia carmesim enquanto as ondas quebravam abaixo. Ele serviu água com gás em taças de cristal, levantando sua taça numa silenciosa saudação. "Por teu novo começo", disse. Helena levantou a sua voz firme agora, com um alcance maior do que esperava. Por nunca mais ser sua vítima. Essa noite parou frente ao espelho uma última vez. Levava um vestido de cetim preto que abraçava sua figura. Seus ombros descobertos, seus olhos ferozes, sussurrou ao seu reflexo: "Ele me queria quebrada, mas vou voltar ao seu mundo mais forte do que jamais imaginou." O telefone sobre o toucador zumbiu, um alerta de notícias. O coração de Helena apertou ao ler a manchete que piscava em todas as telas de São Paulo. Ao vivo, a confissão de Alice Sanches, o casamento dos Beltrão, exposto, a verdade sobre Helena. O rosto da amante, com um sorriso de superioridade, encheu a tela. Sua voz já ressoava a milhões. Helena apertou o telefone. Seus olhos, já não temerosos, mas afiados como o aço. E enquanto o mundo sintonizava para presenciar sua humilhação, Helena sussurrou a seu filho por nascer: "Ainda não sabem,
mas estão prestes a saber. O ajuste de contas, a noite do ajuste de contas, chegou com uma inevitabilidade que Helena podia sentir em seus ossos. Durante semanas, Alexandre havia se pavoneado por São Paulo como um homem intocável, aferrando-se à sua amante e zombando da mulher que acreditou ter destruído. Mas a arrogância cega inclusive os mais astutos, e Alexandre não era a exceção. Havia confundido o silêncio de Helena com fraqueza, havia confundido sua retirada com a derrota. O que não sabia era que ela havia estado reunindo sua força, suas provas e seus aliados. Essa noite, sob os mesmos lustres onde a havia humilhado, Helena Beltrão regressaria e desta vez não seria a vítima. A gala da Horizonte Brilhante era a joia da coroa do calendário social, o mesmo cenário onde Alexandre acreditava que reinava supremo. O grande salão do museu brilhava com luz dourada e música ressonante. A escadaria de mármore estava cheia de paparazzi ansiosos por seu próximo escândalo. Os convidados deslizavam com vestidos e smokings que valiam fortunas, cada um competindo por ser visto, por ser invejado. E então as portas se abriram. Helena Beltrão entrou, seu vestido de cetim preto atrapando a luz como fogo líquido. A multidão silenciou. Os sussurros propagaram-se. Não era a pálida sombra que recordavam, a esposa humilhada que se escabulia com lágrimas nos olhos. Era radiante, imponente. Cada um de seus passos ressoava com propósito. Sua mão descansava sobre seu ventre, não como um escudo, mas como uma coroa, prova de vida, de resiliência, de um futuro que Alexandre nunca poderia reclamar. Ao seu lado caminhava Estevão Torres. Impecavelmente vestido, sua presença magnética, mas discreta, não eclipsou Helena. A amplificou. Sua chegada não foi um acidente, foi uma estratégia. Os flashes dos fotógrafos estalaram, capturando um quadro que dominaria as manchetes da manhã seguinte. A esposa abandonada regressa com um bilionário aliado. A risada de Alexandre deteve-se quando a viu. Estava de pé, perto da fonte de champanhe, com Alice envolta em seda carmesim em seu braço. Tão presunçoso como sempre. Mas a cor sumiu de seu rosto quando a atenção das alas se afastou dele, atraída como por gravidade para Helena. Pela primeira vez, Alexandre Beltrão viu-se pequeno. Helena não se apressou. Deixou que o silêncio se alongasse. Deixou que os olhares a queimassem. Deixou que Alexandre se revirasse na humilhação que ele mesmo lhe havia infligido tão facilmente. Quando finalmente falou, sua voz estendeu-se por todo o salão. Alexandre. O nome foi agudo, definitivo. A música atenuou-se. As conversas congelaram. Todos os olhares se voltaram. Uma vez disseste a esta sala que eu imploraria por voltar, disse ela. Disseste-lhes que eu não era nada sem ti. Esta noite quero que vejam a verdade. Os arquejos estenderam-se como fogo. Alice moveu-se incômoda, sua mão apertando-se no braço de Alexandre. Não a escutem, sibilou Alice, seu sorriso quebradiço. Está desesperada. Mas Helena só sorriu, um sorriso tranquilo e devastador. As mulheres desesperadas não trazem provas. Estevão entregou-lhe uma elegante pasta. Ela a abriu lentamente, de forma teatral, revelando cópias dos documentos falsificados, as transferências financeiras, os esquemas que Alexandre havia tramado com Alice. A multidão murmurou. As vozes sobrepunham-se em estado de choque. Helena levantou os olhos. Estas são suas traições, não só para comigo, mas para com esta organização beneficente, para com seus investidores, para com todos vocês que confiaram nele. A máscara de Alexandre rachou. Isto é uma tolice, explodiu com a cara avermelhada. Ela está mentindo. Ela está... De verdade? Interrompeu Helena seu tom gelado.
Por que a investigadora federal com quem falei esta tarde não pensou o mesmo? Fez um gesto para o lado, e ali, saindo das sombras, havia um homem com um terno escuro, um agente que assentiu uma vez para confirmar suas palavras. O salão estourou. Os sussurros converteram-se em gritos. As câmeras brilharam selvagemente. Os investidores trocaram olhares de horror. Alexandre gaguejou buscando Alice, mas ela se afastou, seus instintos de sobrevivência ativando-se. Alexandre, disse Helena suavemente, para que só ele a escutasse. Construíste um império sobre a arrogância. Esta noite, o estou derrubando com a verdade. A segurança moveu-se. Alexandre tentou empurrá-los, mas o agente colocou uma mão firme em seu ombro. Alice encolheu-se. Seu vestido carmesim, agora uma marca de vergonha em lugar de sedução. Helena aproximou-se, sua voz tranquila, mas audível em todo o salão. Isto não é vingança, é justiça. E foi longamente esperada. Alexandre gritou seu nome, sua voz quebrando-se, mas já não importava. As câmeras já haviam capturado sua queda. Os convidados já haviam escolhido seu lado. E Helena, uma vez invisível, uma vez humilhada, manteve-se no centro de tudo, radiante e intacta. Estevão colocou suavemente uma mão em suas costas, não para guiá-la, mas para estar com ela. Juntos passaram junto a Alexandre, junto a Alice, junto à ruína de um homem que havia acreditado que ela rastejaria. Cada passo era libertação. Cada respiração a prova de que se havia levantado. A música começou de novo. Primeiro tentativa, e logo mais forte, como se a orquestra mesma reconhecesse a mudança. A gala havia se convertido no palco de Helena, e enquanto saía do salão, os últimos brilhos das câmeras a perseguiam como a uma rainha coroada na sobrevivência. Helena sussurrou para si mesma: este não é o final. Este é o começo do meu reinado, a rainha do ressurgimento. O final. Amanhã depois da gala, São Paulo despertou com manchetes que sacudiram suas torres douradas. Alexandre Beltrão, o menino de ouro do mundo financeiro, estava acabado. Seu rosto sorridente aparecia em todos os jornais. Mas desta vez não era o triunfo o que capturavam. Era a desgraça, acusações de fraude, traição com amante, investigação federal. O império que construiu sobre a arrogância desmoronou numa só noite, e no centro de cada história estava Helena. Já não era a esposa humilhada que se escondia nas sombras, era a mulher que se havia mantido firme, exposto à verdade e saído mais forte. Por uma vez, o foco não a queimou, a coroou. Dentro da casa costeira de Estevão, a manhã era tranquila. A luz do sol entrava pelas paredes de vidro, aquecendo os chãos de madeira. Helena sentou-se no terraço envolta num xale, suas mãos descansando suavemente sobre seu ventre. Por primeira vez em meses não estava tremendo. Por primeira vez sentia-se segura. O bebê deu um chute, um suave aleteo que lhe desenhou um sorriso nos lábios. Fizemos isso, sussurrou. Somos livres. Atrás dela, Estevão saiu com 2 xícaras de chá. Pôs uma diante dela. Logo se apoiou no parapeito, com os olhos no horizonte. Não a apressou com perguntas. Não exigiu gratidão. Simplesmente existiu ao seu lado, tão firme como a maré. Helena estudou-o em silêncio. Sempre havia havido algo em Estevão, algo além da riqueza e do poder. Era a forma em que a olhava, não como um adorno ou uma carga, mas como uma pessoa que importava. O havia visto em seus olhos muito antes de admiti-lo a si mesma. Por que eu? Perguntou finalmente, sua voz suave. De todas as pessoas nessa sala, por que escolheste ajudar-me a mim? Estevão voltou-se para ela, seu olhar inquebrantável. Porque me lembras que o poder não tem por que ser cruel,
e porque te vi suportar mais do que qualquer um deveria. Helena, não só queria proteger-te, queria estar ao teu lado. Sua garganta apertou, as lágrimas ameaçavam sair. Mas estas não eram as lágrimas de humilhação que havia derramado por Alexandre. Eram lágrimas de libertação, de cura, de finalmente ser vista. Os dias converteram-se em semanas. A investigação sobre Alexandre aprofundou-se. Suas contas foram congeladas. Sua amante desvaneceu-se tão rápido como havia aparecido. Ele tentou ligar para Helena, suplicando, ameaçando, negociando. Ela não respondeu. Não precisava. O homem que uma vez controlou cada parte de sua vida já não tinha poder sobre ela. Em troca, Helena centrou-se em construir algo novo. Com a guia de Estevão, mas o que é mais importante, com sua própria visão, começou a redigir planos para uma fundação. Um lugar que proporcionaria recursos para mulheres quebradas pela traição, para mães que não tinham aonde ir, para aqueles que necessitavam o que ela uma vez havia rezado. Uma segunda oportunidade. Quando entrou em sua primeira reunião da diretoria, seu vestido de gala substituído por um simples vestido azul marinho e seu cabelo recolhido com propósito, a sala ficou em silêncio. Já não era a esposa de Alexandre. Era Helena Beltrão, fundadora, mãe, sobrevivente. Não só tinha uma história, tinha uma missão. Estevão assistiu a essa reunião, não como um salvador, mas como apoio. Sentou-se em silêncio, deixando que as palavras de Helena enchessem a sala. E quando ela terminou sua apresentação, quando a diretoria estourou em aplausos, os olhos de Estevão mostravam orgulho. Não pelo que ele havia feito por ela, mas pelo que ela se havia tornado. Meses depois, anunciou-se a gala da fundação. Não no mundo de arrogância de Alexandre, mas no mundo de cura de Helena. Os mesmos lustres que uma vez haviam presenciado sua humilhação, agora brilhavam sobre seu triunfo. Os convidados reuniram-se, não para fofocar, mas para celebrar a resiliência. Helena parou no pódio, seu filho dormindo num berço próximo, sua voz firme enquanto se dirigia à multidão. Durante demasiado tempo, acreditei que meu valor estava ligado à opinião de outra pessoa. Acreditei que o silêncio era força e a resistência era amor. Mas esta noite estou aqui para dizer-lhes: a força é afastar-se do que te destrói. O amor é proteger a ti mesma e aqueles que dependem de ti. E a coragem? A coragem é algo que ninguém pode tirar-te, a menos que tu o entregues. O aplauso trovejou. As lágrimas brilharam nos olhos de estranhos. Helena sentiu que seu próprio coração se expandia, não com orgulho, mas com paz. À medida que a noite terminava, encontrou-se de novo no terraço, com as luzes da cidade brilhando como pirilampos. Estevão uniu-se a ela, como sempre o fazia, não enchendo o silêncio, mas honrando-o. Olhou-a com respeito, com algo mais por trás. Helena, disse finalmente, sua voz baixa, não precisas de ninguém que te complete. Demonstraste isso. Mas se alguma vez decidires que queres um parceiro, não por necessidade, mas por escolha, sentir-me-ia honrado se me escolhesses a mim. O coração de Helena inchou. Durante anos havia rogado por migalhas de amor de um homem que não dava nada. Agora ofereciam-lhe algo que nunca havia conhecido. Amor sem correntes. Não respondeu de imediato. Não precisava. Simplesmente colocou sua mão sobre a dele, firme e segura. Por agora, isso era suficiente. Enquanto caía a meia-noite, Helena sussurrou a seu filho: estamos a salvo, somos amados e nunca nos quebrarão de novo. E pela primeira vez em sua vida, realmente o acreditou, porque ao final, Alexandre perdeu tudo. Alice desvaneceu-se na escuridão.
E Helena Beltrão levantou-se não só da traição, mas para uma vida mais brilhante, mais livre e mais poderosa do que jamais havia imaginado. E assim termina esta história, meus amigos. Se esta história tocou o seu coração de alguma maneira, não aguarde para você. Compartilhe-a. Passe-a a alguém que possa necessitar deste lembrete de que é mais forte do que acredita. E se quer continuar caminhando conosco através de histórias que curam, inspiram e removem a alma, então assegure-se de clicar no botão de gostei, compartilhar este vídeo e subscrever-se ao canal. Porque quem sabe, a próxima história poderia ser a que mude a sua vida.